Perdão, vou iniciar a gravação agora, tá? Perfeito. A gente está falando aqui, primeiramente, de desenvolvimento de hipóteses. Essa hipótese, por exemplo, pode ser diagnóstica, ou seja, se eu estou buscando, ali dentro do processo psicodiagnóstico, entender se aqueles sintomas que as pessoas apresentam são, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, ou são de um transtorno de personalidade, por exemplo, a gente vai estar buscando essa hipótese. Como eu estava mencionando, a gente busca muito a questão dos indicadores. Indicativos que serão somados, por exemplo, aí a uma outra ferramenta de avaliação psicológica. Eu já mencionei para vocês que a gente nunca faz somente aplicação de teste, a gente nunca faz somente testagem, né? A gente trabalha muito com a questão do processo. Então, não se faz, por exemplo, avaliação psicológica sem haver pelo menos uma entrevista, tá? Seja uma entrevista motivacional, seja uma entrevista diagnóstica, ou uma entrevista clínica, uma entrevista social, com aquelas pessoas que vão passar pelo processo. Então, dentro do processo de seleção hoje, a gente trabalha com isso, a gente não aplica somente os testes, né, sem que haja um contexto. O candidato precisa ter passado por outro tipo de avaliação. Geralmente a gente utiliza a própria entrevista, né, ou outras técnicas, por exemplo, como roleplay, dinâmica de grupo, para no final a gente somar e ter ali uma hipótese completa daquele candidato, certo? Então, assim, quando a gente busca fazer a avaliação psicológica, a gente está buscando justamente características psicológicas. A gente não está buscando características físicas, né? A gente busca características psicológicas. Sejam ali, por exemplo, raciocínio, inteligência, memória, atenção, tudo isso são características psicológicas, processos psicológicos que a gente está buscando através dos testes, certo? Então, assim, existem diversas formas que a gente vai estar buscando na avaliação psicológica que estão intrinsecamente ligadas a essas características. Então, como vai ser? O texto aí diz assim: pode ser a forma como as pessoas irão desempenhar alguma dada atividade, né? Ou a qualidade que essas pessoas têm nas interações interpessoais, né? Podemos, por exemplo, buscar a relação que as pessoas têm com figuras de autoridade, como é o relacionamento dessas pessoas no dia a dia, níveis de produtividade, ou seja, são características intrinsecamente psicológicas pertencentes àquela pessoa que foram desenvolvidas pelo processo de subjetividade, certo? Que aquelas pessoas apresentam, a gente vai ter uma teoria por trás dos testes que retratam ali uma forma de avaliar essas características. Então, cada teste tem uma possibilidade de avaliação. Então, se, por exemplo, dentro de um processo de avaliação psicológica, eu aplico um teste de personalidade, aplico um teste de atenção concentrada, aplico um teste de raciocínio lógico-matemático, eu tenho aí uma série de variáveis que eu vou estar buscando serem avaliadas através daqueles testes, certo? Então, assim, como diz o texto, dependendo da avaliação, dos objetivos da avaliação psicológica, que podem ser vários, né? A compreensão, acabei de falar isso, né? Poderá abranger aspectos psicológicos de natureza diversa, certo? Sim, Miguel, utilizamos sim, viu? G36, G38, R1, tem alguns testes que têm alguns cálculos matemáticos a serem feitos, tá? E, justamente, podem ser de natureza diversa. A gente pode estar buscando aspectos de personalidade, como eu mencionei, aspectos de atenção, aspectos de memória, aspectos de raciocínio lógico-matemático, dentre outros, tá? Então, assim, como diz o texto, aí a qualidade do conhecimento alcançado, ou seja, através da avaliação psicológica, depende e muito da escolha dos instrumentos e das estratégias que a gente vai utilizar para maximizar a qualidade do nosso processo de avaliação. Por isso que quanto mais ferramentas, obviamente ferramentas que sejam adequadas àquele contexto, né? Então existem contextos que você vai precisar usar testes de personalidade, outros não, certo? A avaliação psicológica que você faz com crianças não é a mesma que vocês fazem com adultos, certo? Então, a gente vai, dentro daquele contexto, estudá-lo e entender
quais são as ferramentas mais adequadas àquele contexto para realizarmos nossa avaliação, certo? Então, por isso que o texto diz, os resultados dependerão da escolha desses procedimentos, dessas ferramentas, certo? Dos testes que serão aí utilizados, ok? Então, quais são os limites da avaliação psicológica, né? Quais são os limites, né? Então, nem tudo a gente trabalha como se fosse verdade absoluta, né? Na avaliação psicológica não é diferente disso. Eu já mencionei para vocês que nós estamos buscando indicadores que, somados a outros procedimentos, a outras ferramentas, nós vamos chegar a uma hipótese, tá? Então, assim, nós buscamos, certo, responder questões sobre o funcionamento psicológico das pessoas e suas implicações, tá? Aí ele vai dizer, como o comportamento humano é resultado de uma complexa teia de dimensões interrelacionadas, né, que interagem para produzi-lo, é praticamente impossível entender e considerar todas as nuances e relações a ponto de prevê-lo deterministicamente. Então, pessoal, já mencionei para vocês anteriormente, quando nós falamos de avaliação psicológica, nós falamos de indicadores, nós vamos estar buscando alguns fatores. É impossível a gente conseguir, através de avaliação psicológica, avaliar, entender e considerar todas as nuances que as pessoas têm, né? Então, vai sempre existir algo ali que a gente não consegue avaliar dentro da avaliação psicológica. Afinal, como ele diz aí, nós somos uma complexa teia de dimensões interrelacionadas. A OMS hoje diz que nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais, né? Essa é a definição da OMS para o ser humano. Nós somos seres biológicos, porque nós temos uma questão orgânica, né? O nosso corpo tem uma questão orgânica, neuroquímica, nós produzimos hormônios, produzimos neurotransmissores, o nosso corpo funciona para manter-nos vivos, né, e fazer todo um processo de homeostase, né. Nós somos seres psicológicos, porque nós temos a questão cerebral, a questão da nossa mente em pleno funcionamento, certo? Nós somos seres sociais, sim, exato, Miguel, a questão cognitiva, né? Somos seres sociais porque, como diria o grande Aristóteles, né, o homem é um animal social, nós não somos seres gregários, né? Nós nascemos para viver em comunidade e somos os únicos seres no mundo, né, de todas as espécies, que se deixarmos aí, se formos deixados para sobreviver sozinhos após o nosso nascimento, nós não vamos conseguir, né? Somos únicos os seres. Na escala disse que somos os mais inteligentes, mas temos essa, como posso dizer, fugiu a palavra aqui agora, mas essa limitação, né, de não podermos sobreviver sem a presença dependência. dos outros. Isso, também, né, também a dependência, Cris, né, dependemos dos outros, né, desde muito cedo. E essa dependência que nós temos dos outros cria e diz muito do que como vai ser construída a nossa subjetividade, como vai ser construída a nossa vida ao longo aí de todo o desenvolvimento, né? Já falamos um pouco disso nas teorias da personalidade, vocês que estão estudando psicologia do desenvolvimento talvez tenham visto isso também, né? Então, as nossas relações são muitas vezes deterministas para alguns traços de personalidade, entre outras coisas, tá? E somos seres como eu falei, biológicos, psicológicos, sociais, culturais, né, porque nós temos tanto, para quem está estudando aí a psicologia experimental, falando do behaviorismo, Skinner vai dizer que nós temos uma cultura pessoal, né, nós temos uma cultura que é só nossa, mas estamos inseridos em uma cultura macro, que é o que faz parte do meio, que também nos molda enquanto sujeitos, né, então nós somos seres culturais, o local em que nascemos, o local em que vivenciamos algumas experiências, né, nós vamos ter ali muitas das questões. Por exemplo, no comportamento verbal, né, o nosso sotaque vem da cultura, né, a comida que a gente come, né, os hábitos que nós temos são muitas vezes aí
grande parte influenciados pelo meio, né, pela cultura, né, nós temos uma cultura, o Brasil é um país multicultural, né, nós temos aqui uma mistura de culturas de diversos países, diversas nações, que cria uma identidade própria do nosso Brasil. E somos seres espirituais, quando nós falamos em questão de sermos seres espirituais, nós não falamos diretamente ligado a uma questão de religiosidade, né? A religiosidade, ela é somente uma das formas de expressarmos a nossa espiritualidade. Quando falamos em espiritualidade, é que nós somos seres que estamos muitas vezes em busca de uma transcendência, de transcender aquilo que é físico, aquilo que é psicológico, que para as religiões pode ser uma figura divina, a busca pela figura divina, o segmento de uma divindade, né, mas que para outras culturas, né, pode ser também aí a busca da transcendência, por exemplo, como a cultura do budismo, né, que você busca essa questão da transcendência, de sair de si e buscar uma questão que é muito mais metafísica, ontológica, que não vem ao caso comentarmos a respeito. Quando formos falar um pouco aí de psicologia humanista, fenomenologia, a gente adentra um pouco mais nessa questão, tá? Então, assim, como eu falei, pessoal, as avaliações, elas são calcadas em métodos cientificamente sustentados, certo? O processo de construção, de validação de um teste, ele segue o rigor científico, certo? Então, a gente sabe também, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre epistemologia da ciência, filosofia da ciência, alguma coisa do tipo, mas a própria ciência também tem o seu limite, tem o seu limiar. Isso não seria diferente com os testes psicológicos, porque justamente por essa multidimensionalidade que a gente tem, né, de sermos seres com multidimensões, que estão interrelacionadas, nós temos essa questão de, por mais que os testes psicológicos tenham rigor científico, trabalhados com método científico, né, de testagem, retestagem e todo o processo de validação de um teste, ainda assim é impossível que nós consigamos extrair toda a completude, toda aí a dimensão complexa do ser humano, tá? Ok? Então, assim, é um erro, tá? Acharmos que eu apliquei um teste de personalidade e eu sei quem é aquela pessoa, né? Aquele teste, ele me dá fundamentos baseados em uma teoria científica, em uma teoria psicológica, certo? Em uma teoria da personalidade, por exemplo, que vão me dar subsídios ali para que eu possa juntar aqueles resultados com outras ferramentas e chegar a uma hipótese válida, tá? Então, assim, quais são os principais cuidados, pessoal, que a gente precisa seguir aí, por exemplo, na elaboração de um laudo? Aqui é uma questão mais, como eu posso dizer, que a gente vai ver um pouquinho depois, quando a gente for ver a parte de documentos psicológicos, nós vamos trabalhar um pouco mais nisso aqui, mas tem como uma série de perguntas mais diretivas sobre a avaliação psicológica, a gente pode falar um pouco, né? Então, assim, o laudo psicológico, ele precisa conter tudo aquilo que nós fazemos, né, durante o teste. Ele vai dizer aí, por exemplo, sobre a descrição dos procedimentos e conclusões resultantes do processo de avaliação psicológica. Então, lá no laudo psicológico, quando a gente vai fazer, que é o principal documento de avaliação psicológica, nós precisamos ali dizer como foi feito o processo, quais foram os instrumentos quais os instrumentos que foram utilizados e qual a conclusão, quais as hipóteses que nós levantamos ali a respeito daquele processo de avaliação. Quando nós formos ver a estrutura do laudo psicológico, vocês vão entender melhor como que é, tá? Então, assim, a gente deve também, além dessa conclusão, dar aí um direcionamento, né, sobre encaminhamento, intervenções ou acompanhamento psicológico. Dentro do laudo psicológico, a gente indica isso, né, que, por exemplo, a pessoa precisa ser avaliada por um outro profissional, que nesse momento a nossa indicação é que a pessoa passe por um acompanhamento psicológico ou algum tipo de intervenção, a gente faz isso nos laudos, né? A gente elabora isso dentro do laudo psicológico. Quando nós formos ver, vocês vão entender bem melhor, tá? Essas informações têm que estar de acordo com a demanda, com a solicitação ou petição, né? Que são aí 3 tipos de solicitação para laudo, né? E
a gente busca aí evitar a apresentação de dados desnecessários aos objetivos da avaliação, certo? A gente tem uma resolução do CFP, a gente vai ver essa resolução aqui, certo? E vamos ver a mais recente, tá? Que é uma resolução de 2018, que é a ampliação da resolução 07 de 2003, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui essa resolução, vamos ver o que foi descartado dela, o que foi mencionado na nova resolução, que é a mais recente, certo? Então, assim, pessoal, existe aqui, tá, alguns domínios, algumas competências que um bom profissional de avaliação psicológica ele precisa ter, certo? Então, atualmente, assim, dentro do currículo de avaliação psicológica no Brasil, o pessoal menciona 24 competências, tá? Aqui tem algumas delas, de forma mais condensada, mas 24 competências que são inerentes a um proporcional de avaliação psicológica, que nós precisamos, inclusive, trabalhar isso dentro da disciplina. Então, algumas dessas competências, elas são base, ou melhor dizendo, todas elas são base também para a construção da disciplina que eu estou trazendo aqui para vocês. Tudo isso que a gente está vendo, né, a questão do contexto, a questão da evolução da avaliação psicológica, de conhecer o processo em si, de esmiuçar como é que é esse processo, faz parte justamente dessa gama de competências que a gente tem hoje, que são necessárias. Então, por isso que a gente trabalha, o meu objetivo é justamente usar essas competências como elemento-chave, tá, para a construção da nossa disciplina. Por isso que eu estou sempre mencionando para vocês, nós vamos ver isso, vamos ver aquilo, que tem com base essas competências que nós vamos ver aqui, algumas delas, certo? Então, assim, primeira competência que fala aqui no texto, reconhecer o caráter processual da avaliação psicológica. Já venho batendo nessa tecla com vocês, né? De entender a avaliação psicológica como um processo. Você vai ficar assim mesmo, que não está teimando aqui em ficar os dois, então eu vou deixar. Compreender a avaliação psicológica como um processo, e não somente como aplicação de testes. Isso é uma coisa que tem que ficar aí na mente de todos nós psicólogos, que se trata de um processo, e ao praticarmos a avaliação psicológica, nós a faremos, de fato, como um processo, certo? É uma das competências. Conhecer a legislação, certo? Que são aí resoluções do CFP e Código de Ética Profissional. Essas duas são, acho que acredito que vocês já estão vendo alguma coisa do Código de Ética com o professor William, né? A gente vai só retomar alguns pontos do Código de Ética, especificamente aí, aqueles que estão atrelados à questão da avaliação psicológica, tá? É interessante, pessoal, porque tem algumas coisas no Código de Ética que são muito mal interpretadas, tá? Por alguns profissionais, principalmente, que o Código de Ética ele não é esse bicho de sete cabeças todo que fazem, né, hoje, né, com o nosso Código de Ética, obviamente, é um código de conduta e a gente precisa respeitá-lo, mas ele às vezes é muito mal interpretado e traz, assim, como se o psicólogo não pudesse fazer nada, né, que o psicólogo tivesse que, por exemplo, vai para a área clínica, ele precisa ficar sentado na clínica, distribuindo os cartãozinhos e esperar, os cartõezinhos, melhor dizendo, e esperar que as pessoas venham até ele, né, isso é um modo arcaico de fazer psicologia, de fazer psicoterapia, principalmente, e ainda é muito vendido como se a gente só pudesse fazer isso, como psicólogo não pode se promover, não pode fazer propaganda, né, tem muitas coisas aí que a gente precisa também averiguar e se atualizar, tá? Vamos lá, ter amplos conhecimentos, pessoal. Quando nós falamos em amplos conhecimentos, aqui o estudo é fundamental para quem quer se tornar um bom psicólogo que atua na avaliação psicológica. Não somente na avaliação psicológica, mas como um todo, né? Para nos tornarmos bons psicólogos, a leitura, a escrita e os estudos, eles são eternos para a gente, tá? Então, é interessante que vocês já peguem essa ideia de imediato e comecem aí, eu já vi que eu tenho acompanhado alguns de vocês, já vi que alguns de vocês têm buscado outros meios, né, tem um pessoal que está se interessando por umas abordagens, isso é muito importante, né, não esperem
concluir o curso de psicologia para começar a investir na profissão de vocês. Comecem desde já, ainda que o conhecimento seja um pouco mais básico, mas busquem esse conhecimento aí através de outras fontes, que vai ser muito rico, certo? Então, desde já deixo essa dica aí para vocês, tá? Então, conhecer profundamente fundamentos básicos da psicologia é essencial para que a gente consiga trabalhar com avaliação psicológica, certo? Então, assim, por exemplo, desenvolvimento humano é fundamental você entender as etapas de desenvolvimento, né, com base, por exemplo, aí em outras teorias, teoria do ciclo vital, as teorias de Piaget, de Vygotsky, para entender um pouco das crianças, de Vallon, né, de entender Erickson, de entender muitos teóricos aí sobre a psicologia, entender as etapas de desenvolvimento, as questões cognitivas, principalmente as questões cognitivas, que cada etapa de desenvolvimento tem ali. Então, isso acaba sendo de grande importância, porque você é não somente para a questão da avaliação psicológica, pessoal, mas para todos os outros contextos que vocês vão atuar enquanto psicólogos, é interessantíssimo vocês conhecerem sobre desenvolvimento. Então, vou citar um exemplo básico, tá? Eu sempre falo mais da clínica e da área organizacional, que são as áreas que eu tenho mais experiência e conheço. A grande maioria dos meus colegas psicólogos atuam nessas duas áreas, ou em uma delas, tá? Então, imagina, por exemplo, se você recebe um paciente hoje para uma avaliação e você entende que, por exemplo, a questão cognitiva, o desenvolvimento cognitivo daquela pessoa não está, por exemplo, ali de acordo com a etapa do desenvolvimento dele. Por exemplo, a pessoa às vezes apresenta algum atraso cognitivo, algum déficit, alguma coisa. Entendendo sobre o desenvolvimento, vocês vão conseguir avaliar melhor aquela pessoa, né? Porque, de repente, vocês começam a atender um adulto jovem e vocês percebem que, em termos de cognição, não é algo que está ali dentro, não diria dos padrões, mas dos parâmetros que são, que as teorias dizem que seriam necessários para aquela idade. Então, por isso que é sempre bom entender, se aprofundar muito sobre o desenvolvimento humano, ok? Inteligência, memória, atenção, que são processos psicológicos básicos. Alguns de vocês já viram isso nas nossas duas disciplinas, os demais irão ver aí posteriormente. Inteligência, memória, atenção, pensamento, linguagem, né? Todos os processos psicológicos básicos são necessários para a gente entender melhor aquelas dimensões, né? Nesse caso aqui, a dimensão psicológica, que é a mais importante para nós dentro do processo de avaliação. Entender o que são emoções, o que são sentimentos, né? Tudo isso a gente precisa entender Perfeito, João Vitor. Obrigado por avisar. Esses construtos, né? Construto, pessoal, é justamente, por exemplo, que é um construto avaliado de um teste. Por exemplo, se eu tenho um teste de inteligência, então o construto daquele teste é inteligência. Se eu tenho um teste de personalidade, o construto avaliado é personalidade. Então, já é um termozinho aqui que vocês já podem ir associando. Sempre que falar de construtos de testes, perdoem pela adicção, construtos é sempre aquilo que é proposto pelo teste, aquilo a ser avaliado, ok? Então, o construto do teste é aquela principal característica psicológica avaliada por aquele teste, tá? Então, assim, como diz assim, poderia ser o objetivo, Miguel, mas a gente fala aqui construto como a característica específica daquele teste, certo? Não seria nem os objetivos, porque, por exemplo, se você faz um teste de inteligência, você pode ver aqui, trabalhar um teste de inteligência verbal e inteligência não verbal. São dois testes que têm o mesmo construto, certo? Mas que avaliam questões diferentes, ou seja, tem como objetivo coisas diferentes. Então, o construto é de forma mais macro, de uma forma mais específica, né? Assim, o construto é inteligência, mas a gente vai ver aí, é verbal ou não verbal, né? Então, os testes que buscam não verbal têm um objetivo, verbal tem outro objetivo. Então, o construto é como se fosse a essência daquele teste, né? A parte essencial. A gente vai ter aí, pessoal, esses construtos são avaliados. A minha dicção está horrível, meu Deus.
avaliados por diferentes testes e diferentes perspectivas teóricas, né? É natural, pessoal, falando um pouquinho disso aqui, é natural que nós tenhamos contato dentro de um processo de avaliação psicológica com testes diferentes. Por exemplo, tá? Nós vamos trabalhar o QATI. O QATI tem como base a teoria junguiana. Dentro do mesmo processo de avaliação, nós podemos estudar, podemos utilizar, por exemplo, um BFP, a bateria fatorial de personalidade, que já é uma perspectiva teórica voltada para a teoria dos traços, né, para o neuroticismo, é algo que a gente vai ver, por exemplo, aí com Cattell, né, que a gente vai ver um pouquinho também aí em teorias da personalidade, tá? São a teoria dos traços psicológicos. Então, você vai ter ali duas perspectivas teóricas tendo o mesmo construto. Ambos são testes de personalidade, mas com perspectivas teóricas diferentes, certo? Até agora, pessoal, até aqui tá tudo ok, tá compreensível, tô indo muito rápido, tá dando para entender bem. Me passem esse feedback, por gentileza. Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar ou enviar no chat, tá? Só lembrando, caso alguém não tenha mandado mensagem aí no chat, tá? Envia para que eu possa daqui a pouquinho, né, estamos chegando aí à metade da aula, para fazer a chamada de vocês, ok? Um outro ponto importantíssimo, que é uma área da psicologia que eu gosto bastante, que é psicopatologia. Geralmente a gente tem uma disciplina de psicopatologia nos cursos de psicologia. É uma disciplina importantíssima, tá? Inclusive, sugiro um autor para vocês, né? O Dalgala Rondo, não sei se vocês já viram esse nome aí. Ao meu ver, é um dos melhores livros de psicopatologia que a gente tem na atualidade, né? Eu acho que eu tenho, inclusive, a versão mais recente desse livro. Tá. Psicopatologia, pessoal, é justamente a questão do processo diagnóstico, né? Ele fala, a psicopatologia trata justamente, nós temos aqui o psico, né? O que vem aí de psique, e temos aí a patologia, ou seja, são dentro da psicologia é justamente o campo que estuda as doenças psicológicas, os transtornos como um todo, a etiologia, a semiologia desses transtornos, né? E é muito bacana estudar psicopatologia, porque você começa ali a entender, por exemplo, os traços, os sintomas, tem a parte muito bacana que a gente trabalha, por exemplo, o exame do estado mental, né, que geralmente é feito por psiquiatras, mas é muito bacana você ver, por exemplo, que quando você vai avaliar um paciente, a gente nem faz tanto assim, de forma mais específica, os psiquiatras que geralmente fazem, mas, por exemplo, você vai avaliar o paciente e entender se ele ali sabe qual é o dia da semana, sabe, por exemplo, qual é ali onde ele está, o endereço, né, que horas são, se é noite, se é dia, tudo isso a gente vê em psicopatologia, né, porque são exames que são fundamentais para entender a percepção da pessoa daquele momento, né, percepção temporal, propriocepção, né, cinesiologia, que são outras coisas aí que a gente vê. Quer dizer, cinesiologia não, cinesiologia é de fisioterapia, a questão sinestésica, tá? Dalgala Rondo é o autor, tá? O nome do livro é Semiologia, acho que é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, se não me engano. Deixa eu só lembrar aqui que faz um tempinho que eu trabalhei com esse livro. Paulo Dalgala Rondo é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, tá? Livro muito bacana. Paulo Dalgala Rondo é o autor. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Vou até deixar aqui para vocês, caso alguém queira pesquisar o nome do livro, tá? A versão mais atual dele é uma capinha branca com amarelo, certo? Então, pessoal, ter conhecimentos de psicometria,
certo? Mais especificamente, a gente vai estar vendo aí, daqui a alguns dias na disciplina, a questão validade, precisão, normatização dos testes, tá? Por quê? Porque tendo conhecimento da psicometria, nós podemos avaliar os propósitos de cada teste, né? O contexto que eles podem ser aplicados. Nós, por exemplo, como eu mencionei, já nós temos que trabalhar com testes que sejam validados aqui no Brasil, que possam ser utilizados por nós psicólogos. Então, a gente precisa conhecer, né? Nós vamos ter... existem os manuais dos testes, né, que falam, tem todo um trabalho ali. Eu vou ver se eu consigo, pessoal, um manual de teste para trazer para demonstrar para vocês, tá? Demonstrar como é o manual mesmo, para que vocês possam ver como é, né? A gente não pode, aí, por exemplo, eu tenho alguns manuais, tá? Mas, assim, a gente não pode reproduzi-los, tá? Esses manuais, né? Eu tenho, mas é para um arquivo pessoal, tá? Ele não é um arquivo que está guardado a 7 chaves, né? Que eu não posso, por exemplo, aí divulgá-los, fazer uso para fins externos, né? Eu estou cometendo um crime, por exemplo, fazendo aí a questão de tirar cópias desses testes, mas eu tenho para um arquivo pessoal, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus, comprem os testes de vocês. Brincadeira, pessoal. Então, vamos lá. Ter domínios, por exemplo, aí dos principais procedimentos, certo, de avaliação psicológica, a aplicação, levantamento e interpretação. Essa aqui é a parte mais interessante, interpretar os testes psicológicos, certo? Quais são as técnicas? Professor, Oi, Ingrid. eu queria perguntar o seguinte, que eu já tinha vontade de perguntar em outra aula, mas eu sou perguntadeira e agora... Certo, fica à vontade. Você acha, sua opinião pessoal e profissional também, né? Mas você acha que dependendo da interpretação do uso do material, vai mudar, digamos assim, a progressão da sua atuação com o paciente, digamos assim? Sim. Sim, com certeza. Por quê? Interpretação é uma questão subjetiva, certo? No entanto, assim, para que eu possa interpretar algo, eu preciso estar munido de informações que me deem a capacidade de interpretar, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com determinado teste, estou em um processo de psicodiagnóstico, ou seja, eu preciso conhecer de psicopatologia, eu preciso conhecer desenvolvimento humano, de processos psicológicos básicos. Essa base teórica vai me dar subsídios para que, ao realizar ali a interpretação dos resultados daquele teste, eu possa observá-los dentro de um contexto e fundir essas informações com outras. Então, não se trata de uma interpretação por si só, né? Porque interpretação eu posso fazer ao meu modo de qualquer jeito. Eu posso ler um texto e interpretá-lo ao meu modo, né? Mas com os testes psicológicos, trata-se de você estar munido da maior quantidade de informações possível, para que o seu processo de interpretação não seja enviesado por questões pessoais, por exemplo. A questão é muito parecido isso com psicoterapia, né? No processo psicoterapêutico, existe ali o processo de transferência e contra-transferência, né? Que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não ocorre só na psicanálise, ela ocorre em todas as abordagens, tá? A questão da transferência e da contra-transferência, ela faz parte da relação terapêutica e não está atrelada exclusivamente a uma questão de abordagem. Ela vai acontecer em algum modo, né? Para quem não sabe ainda o que é transferência e contra-transferência, de forma muito assim esdrúxula, é quando há uma interação entre o terapeuta e o paciente de tal modo que ambos começam a se afetar. Então, por exemplo, vou citar talvez o exemplo mais famoso de transferência, tá? Freud falou sobre a questão
da transferência erótica, que é quando o paciente, por exemplo, se apaixona pelo terapeuta, né, ou desenvolve através ali da libido e desejos sexuais pelo terapeuta, né? Ele falava isso, falava que é uma transferência, simplesmente pura transferência, é uma projeção, é uma ilusão, que precisa ser trabalhada em terapia, né? Ou ser feito aí os devidos encaminhamentos. E a contratransferência é quando isso ocorre do terapeuta para o paciente, certo? É como se houvesse, para Freud, houvesse ali uma troca de energia psíquica, né? Mas isso é uma explicação do Freud, isso vai acontecer em qualquer contexto de terapia, né? Não é algo comum, mas para alguns casos acontece, existem aí procedimentos que são necessários serem feitos. Então, assim, o processo de interpretação, se eu tenho informações, se eu estudei, se eu conheço bem o teste, se eu sei como aplicá-lo, como interpretá-lo de acordo com aquela teoria, eu vou estar munido de informações, né? Porque eu vou pegar a avaliação psicológica, ela é como um quebra-cabeça, né? Podemos, assim, de forma mais grotesca, falar que ela é como um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça a gente só consegue montar se nós tivermos as peças que se encaixam, né? A gente não consegue montar um quebra-cabeça se nós não tivermos as peças adequadas, né? Ele já vem desenhadinho para que aquelas peças se encaixem de forma específica, né? De forma exata naquele lugar a qual ele foi destinado. Então, nós vamos juntando essas peças de quebra-cabeça. Que peças são essas? Principalmente o construto do teste, certo? As técnicas que nós utilizamos, o conhecimento de psicopatologia, o conhecimento de processos psicológicos, o conhecimento de desenvolvimento humano, tudo isso são as pecinhas do quebra-cabeça. Então, assim, para que o processo não se torne enviesado, por exemplo, por uma avaliação pessoal, por exemplo, que eu avalio um teste, a interpretação daquele teste. Obviamente, assim, pessoal, nós já falamos em outro momento, tá? Só abrindo parênteses, antes de retornar, que cada pessoa é um ser humano único, né? Então, pode ser que, dentro do processo de avaliação psicológica, alguns dados sejam diferentes de outras pessoas, né? Por exemplo, você chegou à mesma conclusão através de um teste, mas na entrevista teve ali uma outra interpretação. Porque você vai interpretar a pessoa como fenômeno. A gente vê isso muito em fenomenologia. O sujeito se apresenta para você como ele é, como ele está naquele momento, né? Então, por exemplo, a mesma pessoa que vai ser avaliada dentro de um contexto ali clínico, que não tem um transtorno desenvolvido, é diferente de uma pessoa que já tem um transtorno desenvolvido. Então, obviamente, você vai chegar a resultados diferentes, a hipóteses diferentes. Agora, o que vai te dar a base para a interpretação sem viés é o conhecimento específico que você tem de todas as pecinhas do quebra-cabeça, tá? Ingrid, você falou que tem uma outra pergunta. Pronto, no caso, o psicólogo, ele vai usar esses dados para dar andamento de alguma dúvida que ele tenha durante o processo. Ele utiliza para te dar alguma resposta, alguma informação. Aí eu quero saber, você divulga, eu digo assim você, mas assim, os psicólogos, eles divulgam geralmente esse resultado para o paciente ou não? É só para ter base no andamento do processo? Certo, pronto. Existe algo dentro da avaliação psicológica, né, que nós chamamos de devolutiva. Né? Todas as pessoas que passam por avaliação psicológica, elas têm direito a uma devolutiva, certo? E a devolutiva é justamente essa comunicação dos resultados, né? Acho que eu até comentei anteriormente que, assim, exige uma comunicação adequada, né, dos resultados. A parte, por exemplo, de você prestar uma devolutiva para um outro profissional, né, por exemplo, ou para aquela pessoa que solicitou avaliação psicológica, você vai apresentar o documento psicológico e dar uma devolutiva, é diferente de você falar para o seu paciente. Mas você pode sim, né, se o paciente, por exemplo, solicitar, não, gostaria de saber como foi, né, você dá a devolutiva para aquele paciente, né, e pode sim explicar, porque assim, dentro do processo, por exemplo, eu entendi que a pergunta está dentro do contexto psicoterapêutico, a
a nossa transparência, né, com os nossos pacientes, ela é fundamental. Né? Então, imagina, por exemplo, você está querendo verificar, sei lá, algum traço, alguma coisa do tipo, você faz um processo de avaliação psicológica com aquele paciente, né, e você não explica por que que você está fazendo aquilo. Ou você não explica, olha, eu queria avaliar melhor determinado construto, alguma coisa do tipo, tá? E os resultados apontaram isso, certo? Aí você tem todo um contexto aí para ser conversado com o paciente, né? Porque você precisa falar de um modo que ele entenda, né? Aí isso aí acaba entrando num ponto crítico, Ingrid, foi bom você ter perguntado isso, porque assim, nós enquanto psicólogos aqui, se eu for falar de construto, se eu for falar aqui de uma linguagem mais técnica, nós vamos nos entender, porque nós estamos dentro do mesmo contexto profissional. É verdade. Né? No entanto, para eu dar uma devolutiva, por exemplo, uma pessoa leiga, que não é psicólogo, que não é um profissional, eu não vou ter, por exemplo, não vou precisar estar com uma linguagem técnica, rebuscada, né, falando Uma ali linguagem que ele entenda, né? dos scores. Você precisa passar isso de forma que ele entenda. Por quê? Imagina, né, só que a fim de estabilizarmos um contexto, estabelecemos um contexto também para melhor entender, para melhor compreensão, de forma análoga, né? Você, por exemplo, identificou ali alguns traços, né, por exemplo, de depressão. Vou citar aqui algo bem mais próximo da nossa realidade. Imagina como você vai comunicar isso para o paciente. Né, você, aqui no seu teste deu que você tem depressão. Né, imagina a pessoa, como é que ela vai ficar. Não, você precisa comunicar isso de uma forma empática, né, colocando-se no lugar do outro, de forma que, assim, você já tem uma relação terapêutica estabelecida com aquele paciente, então você já compreende, você já sabe como é a forma, isso em terapia a gente pega muito rápido, a forma como o paciente se comunica com você e a forma como você se comunica com ele. Então você já sabe a forma de compreensão daquele paciente da sua fala, como ele compreende a sua fala. Então você vai utilizar desse artifício para fazer a mesma comunicação, né, que não gere ali no paciente, né, o nosso código de ética fala sobre isso, que não gere ali algum tipo de confusão, algum tipo de instabilidade, né, algum tipo de enviesamento na nossa fala. Então, a forma como é comunicada, dentro do contexto, né, seja psicoterapêutico ou outro, ela vai ser muito mais importante do que o resultado daquele teste. Né? A pessoa saber, né, do resultado da avaliação, desculpem, pessoal, é muito mais importante a forma como você vai comunicar, né? Porque isso acontece tanto para a comunicação com a pessoa, com avaliando, analisando, examinando, né? A gente utiliza aí qualquer outro termo, né? E também quando você vai comunicar esses resultados para um outro profissional, né? Para um profissional que solicitou, por exemplo, para um juiz, né? Sei lá, para um psicopedagogo, para um psiquiatra, para um neurologista, né? Então, tem muito disso também. Então, é importante você ter perguntado isso, para a gente afunilar um pouco essa questão. Espero poder ter respondido aí, tá? Ok. Então, pessoal, uma outra competência que a gente precisa ter, certo? Elaborar documentos psicológicos, tá? É fundamental saber elaborar bem um laudo, certo? Um parecer, um relatório psicológico, são três instrumentos diferentes, né, que têm um mesmo fundamento, porém, cada um aplica-se a um contexto, e eles têm complexidades diferentes, né, você tem ali parecer, laudo e relatório, né, então, você vai ter complexidades diferentes, que tem uma estrutura diferente também, que a gente vai ver aí futuramente. E, por fim aqui, né, uma dessas eu acabei de mencionar para vocês, que é saber comunicar os resultados advindos da avaliação por meio de quê? Da entrevista devolutiva, né? Então, de forma aí automática, eu já falei antes de comunicar, de falar um pouquinho aqui dessa questão, tá? Então, saber comunicar de forma adequada, a entrevista devolutiva, ela tem uma estrutura, ela tem aí um formato, né, específico para ser realizado, ok?
Deixa eu só verificar aqui, pessoal. Tem algumas questões aqui que a gente pode ir seguindo, tá? Então, assim, essa questão dos procedimentos, princípios éticos, a gente vai estar vendo quando nós formos ver a parte do código de ética, tá? Mas, assim, de forma muito resumida, pessoal, aqui para a gente poder passar um pouquinho, já que nós vamos aprofundar isso em outro momento, tá? Então é o seguinte, a gente precisa atuar com responsabilidade, né, aprimoramento profissional, por isso que a gente fala sempre, batendo nessa tecla de conhecer, de buscar, de conhecer os construtos, de conhecer o processo em si. Então, aprimoramento profissional, ele me dá condições de ser um profissional mais qualificado, mais atento, mais atualizado sobre o que existe e, obviamente, que isso me traz aí os benefícios de ser um melhor profissional, seja qual for a área que eu vou atuar, né? Porque ele fala especificamente da avaliação psicológica, mas se aplica a todos os contextos, né? Assim, como eu já falei para vocês, né? Usar apenas testes psicológicos favoráveis, né? Nós não podemos utilizar testes psicológicos que não estejam favoráveis ao nosso uso, né? Isso a gente confere lá no SATEPS, que vocês já ficaram tão familiarizados com o SATEPS aí devido à pesquisa, né? Um outro ponto, emprego de instrumentos para os quais esteja qualificado, tá? Então, vou citar um exemplo, eu não sei nem para onde vai a interpretação de um roxa, de um roxá, não sei. PMK, não sei. Não vou mentir para vocês, eu não sei, esses testes eu não sei nem para onde vai, para ser assim, de forma mais popular. Eu não me arrisco a aplicar um teste desse se eu não conheço, se eu não estudei a fundo esse teste. Eu vou aplicar, e aqueles que eu já sei, eu já conheço, os que eu mais expliquei até hoje. Quatib, FP, AC-Vetor, TEAD, TEALT, G36, G38, R1, deixa eu ver aqui mais algum. Palográfico, esse sim eu tenho domínio. São testes que eu já tenho domínio. Tá bom, né, professor? Você citou 9. Eu acho você que estava contando, Simone tem mania de tem, contar. tem alguns outros. Tem o IFP, tem outros também que eu já 10. utilizei, né? Então, assim, acho que eu não estou lembrando, né, dos outros, mas tem mais um teste que eu já apliquei e tenho domínio. Esses são os que geralmente vêm à cabeça, né? O HTP, né? Deixa eu ver aqui, o teste do desenho, o teste da figura humana. Tem alguns outros aí também, né? Aí, assim, eu não vou me arriscar, né, a aplicar um teste, por exemplo, um roxa que, na verdade, assim, pessoal, o roxa ou roxá, né, geralmente eu chamo roxá, quem chamava roxa era a minha professora de avaliação psicológica, né, então, um fato engraçado, pessoal, só para abrir um parênteses, a minha professora de avaliação psicológica foi a mesma nos dois cursos que eu fiz, né, porque eu comecei na UNP e terminei na Nação. E eu paguei disciplina com a Ionara. Ela é uma das tops de avaliação psicológica hoje aqui no estado, né? Ela é requisitadíssima, hein? É um profissional assim que trabalha muito com perícia psicológica, né? Trabalhou no Hospital de Custódia. Acho que ela tem uns 8 empregos hoje. Eu estudei com ela na UNP, né? E eu acho que uns 2 anos depois eu fui ter avaliação psicológica com ela na Nação. Aí ela chegou, primeiro dia de aula, estava sentado, acho que na frente, uma cadeira, atrás da primeira fila, talvez. Primeiro dia de aula, ela conversou com todo mundo, olhou para minha cara e disse, eu conheço você de algum lugar. Olha a memória. Aí ela olhou assim, eu disse, conhece. Ela disse, você foi meu aluno na UNP, né? Aí eu disse, foi, professor, eu fui seu aluno. Você se chama Pedro alguma coisa assim, eu disse, Pedro Atuan. Ah, lembrei demais. Foi uma coisa muito engraçada. E até hoje eu tenho muito contato com ela, porque Ionara é uma pessoa, assim, fantástica. Né? Ionara Estevão, né? Ela já foi, já fez parte do CRP, né? Então, é um profissional aí extremamente qualificado. Acho que ela tem uns 30 anos de profissão já. Então, pessoal, ou seja, não vou aplicar um teste a qual eu não conheço, eu não esteja habilitado, certo? Realização da avaliação psicológica em condições ambientais adequadas, tá? A gente vai ver isso, pessoal. Qual ambiente?
questão econômica que é necessário ter para aplicar testes, né? Um ambiente silencioso, um ambiente adequado, né? A gente precisa assegurar a qualidade e o sigilo ali daqueles testes, né? Das aplicações, das informações obtidas através deles. Então, é fundamental que a gente tenha um ambiente adequado, certo? Então, ninguém vai aí sair aplicando teste embaixo aí de árvore, sentado aí num banquinho, porque não é um ambiente adequado, tá? Certo? Anedotas à parte, pessoal, é muito importante que seja realizado de forma significativa, de forma estruturada, certo? Aí a gente vai ter aqui guarda dos documentos de avaliação psicológica em arquivos seguros e de acesso controlado. Isso é muito importante, pessoal, isso é muito importante. Nós, enquanto psicólogos, precisamos ter a guarda de qualquer documento advindo de avaliação psicológica, de qualquer outro processo de psicologia, por exemplo, psicoterapia, por pelo menos 5 anos, certo? Após esses 5 anos, esse material você informa ao CRP, tá? E esse material precisa ser incinerado, ok? Documentos de avaliação psicológica não podem ser, não podem ficar em qualquer lugar, assim como documentos de psicoterapia e demais outros processos, certo? Pedro, Oi. esses documentos, quando são incinerados, não fica. Vocês não têm um livro tipo de incineração, não, que anota tudo, ou só incinera mesmo e não deixa nada escrito? Não, tem um registro, Simone. Tem que ter um registro. Aí esse registro fica junto ao CRP. O registro daqueles documentos que foram incinerados. Aí sim, disponibilização das informações de avaliação psicológica apenas aqueles com direito de conhecê-las. Então, você jamais vai divulgar um resultado de avaliação psicológica para uma pessoa que não tem nada a ver com aquele processo. Né? Então, por exemplo, Ingrid é psicopedagoga e ela solicitou a avaliação de um dos alunos da escola que ela trabalha, por exemplo. Tá? Eu vou comunicar esses resultados, posso comunicá-los aos pais, né, na entrevista evolutiva, e vou comunicar para a Ingrid, que foi a pessoa solicitante. Eu não posso, por exemplo, repassar essas informações para outra pessoa. São dados sigilosos, né, são dados que têm ali um conhecimento específico sobre aquela pessoa. Então, não podemos fazer isso, tá? Proteção da integridade. Oi, desculpa. O paciente tem acesso a qualquer teste que é aplicado, assim, ao resultado? Não, aos resultados, pode sim, pode ser dado através da entrevista evolutiva, né? Assim, a gente entra aí numa questão ética, e foi bom você perguntar isso, Vitória, porque com essa liberação agora dos testes para todo mundo, a compra, a comercialização, a gente entra aí no impasse. Seria algo que, de repente, a gente teria que ver, né, se isso muda em algo a questão, se há uma abertura, por exemplo, para a apresentação desses testes ao paciente. Até porque é o seguinte, se ele vai, alguns testes são aplicáveis por ele, então ele já vai ter acesso a esses testes, né, quando ele está aplicando, né, quando a gente vai apresentar os resultados e comunicar, geralmente a gente faz a comunicação da interpretação dos resultados, né, e fala também dos resultados, por exemplo, estados de testes mais objetivos, né, por exemplo, como testes de atenção, né, alguns testes G36, que são, por exemplo, testes mais objetivos, né, que a pessoa precisa preencher, de fato, então ele já tem contato ali, então a gente muitas vezes fala dos resultados também, né, então... Porque eu fiz há 2 anos atrás, aí eu estava dando uma olhadinha, um inventário de personalidade, aí realmente tem o resultado, tem as perguntas, mas dentro do resultado. Entendi. Até quando é entrevista também? Entrevista para a empresa? Sim, é um direito de receber feedback, mas assim, vai muito da política da empresa. Por exemplo, algumas empresas trabalham com feedback individual, certo? Dentro do processo seletivo. Eu, particularmente, prefiro, tá? Mas, por exemplo, dentro da política da empresa, imagina uma empresa hoje que contrata 500 pessoas por mês, tá? E tem um RH que tem poucas pessoas. É praticamente impossível para você dar feedback para todo mundo,
né? Então, às vezes, atribui-se aí algum outro tipo de formato. Por exemplo, na BrisaNet hoje a gente utiliza a própria plataforma para feedback, né? Então, existem ali algumas respostas estruturadas, que quando a pessoa não é aprovada no processo seletivo, na triagem, na avaliação curricular, ela já recebe. Então, a gente caminha através de uma plataforma de inteligência artificial, né? Mas eu acho bem interessante, algumas vezes eu tenho a prática de dar feedbacks para as pessoas, né? Não todas, mas algumas pessoas ali que eu verifico, por exemplo, que não foram aprovadas por puramente uma questão de desenvolvimento, né, que elas precisam desenvolver alguma coisa, eu gosto de dar feedback às vezes, né, não é para todo mundo, porque eu tenho hoje uma média de 40, 50 contratações mês, então, geralmente para 45, vocês imaginem aí, façam as contas aí, vocês que gostam de cálculos, eu trabalho com 3 para 1, certo? 3 candidatos para uma vaga. Se eu fecho 40 vagas, né, 40 vezes 3, ao final de um processo de seleção, eu terei 120 candidatos, né, aprovados, fora todos que passaram pelo funil de seleção, que a gente começa primeiro com a avaliação curricular, depois etapa de triagem, entrevista com o RH, entrevista com o gestor e a finalização do processo, né. Então, basicamente, você vai ter aí muitos candidatos, né. Às vezes, por exemplo, de uma triagem de 100 candidatos que a gente faz, a gente tira 20, que vai dar certo ali para a vaga. Então, eu gosto muito de trabalhar com 3 para 1, às vezes 2 para 1, mas é uma coisa que eu tenho, de trabalhar com aqueles 3 melhores candidatos para uma vaga. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é um padrão que eu trago desde a época de consultoria, né? Então, seria impossível, né? Isso o Antônio passou por seleção comigo, acho que umas 2 vezes, né, Antônio? E assim, eu gosto de acompanhar, gosto de estar próximo, né? Antônia sabe aí, né, o quanto a gente conversou, né, durante um bom tempo. Eu fiquei acompanhando o processo, tá, passando feedback, né, Antônia, também. Então, assim, é possível, sim, né, você apresentar os resultados, passar ali, inclusive, é interessante essa devolutiva, é muito importante, né, para você dar para a pessoa. Então, assim, proteção integral dos testes, pessoal, da integridade, você não pode guardar os testes em qualquer lugar. Oi, Vitória, desculpa. Só mais uma pergunta. Fica à vontade. Esse exemplo que você deu, por exemplo, com Ingrid, de solicitar, dela como psicopedagoga, solicitar um teste de determinada criança. Se o psicólogo daquela criança não tiver o costume de trabalhar com testes, aí pode se encaminhar assim, para um outro profissional. Oi, desculpa. E tendo algum conhecimento, pode aplicar ou realmente, acho que você já respondeu, seria encaminhar para outro encaminhar para um profissional que trabalhe com avaliação psicológica, né? Aí entra numa questão ética também, né? Falamos agora há pouco, por exemplo, se eu não tenho conhecimento adequado para avaliação, eu não vou fazer, né? Agora tem, obviamente, que existem profissionais e profissionais, tem profissionais que fazem, né? Eu, por exemplo, eu atendo somente demandas que eu posso atender, né? Tanto, por exemplo, que eu, apesar de ter um certo conhecimento em avaliação psicológica, eu não trabalho com avaliação psicológica, ainda não, né? Porque eu sei que eu preciso me aperfeiçoar mais, me atualizar mais, né? Eu já usei a avaliação psicológica dentro de alguns contextos, por exemplo, empresarial, no organizacional, no clínico também, mas hoje eu vejo que estou muito desatualizado em algumas coisas, né? E preciso rever os meus conhecimentos, estudar algumas outras coisas. Existem testes novos que surgiram, né? Então, as atualizações que foram feitas desses testes, por exemplo, BFP passou por atualização, EFP passou por atualização, as escalas de Beck, que eu já utilizei, porque Beck é da psicologia, da terapia cognitiva, eu já utilizei, passaram por uma utilização, então, por exemplo, as escalas que eu tinha não podem ser mais utilizadas, né? Então, preciso aí me inteirar um pouco mais, né? Mas, assim, se já existe um profissional que acompanha, por exemplo, o aluno, né, é dever dele, se ele não tem o conhecimento, né, encaminhar para um profissional exclusivamente para avaliação psicológica. Aí é interessante, Vitória, porque, e demais, né, a sua pergunta, porque vocês são profissionais da mesma área, então vocês podem se comunicar. Então, por exemplo, eu posso, né, de repente, se eu sou psicólogo da criança,
e você, a pessoa de avaliação psicológica, você pode solicitar para mim algumas informações relevantes sobre aquela criança, né, que vão ser ali anexadas ao processo de avaliação, que será, já que eu estou acompanhando essa criança há mais tempo, né. Então, você pode solicitar um parecer, você pode solicitar algum documento ou uma devolutiva, uma conversa ali entre profissionais, né, para eu poder, obviamente, não vou revelar todo o processo, mas falar de características importantes que vão somar aí as suas conclusões, né, os resultados da avaliação que você vai fazer, certo? Certinho. Já Então, respondeu a outra pergunta que eu ia fazer. perfeito. Desculpa. Ótimo, que bom. Não, que é isso, fica à vontade. Eu gosto quando vocês fazem perguntas mesmo. Então, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui nessas perguntas que a gente vai ter, porque eu queria chegar nos contextos, tá? Isso aqui a gente vai ver quando for ver aí mais para frente. Então, eu vou pular essas aplicações, a gente está falando de eficácia, de validar, então a gente vai ver um pouquinho mais na frente, então eu vou pular essas perguntas aqui, tá? Porque a gente vai esmiuçar isso aqui, ó, cuidados que o psicólogo deve ter na escolha, aplicação de teste de forma coletiva, como é que é feito, né, essa questão de autonomia de escolha, validação, eficácia, normatização, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então, entender um pouco essa questão das condições técnicas é bem interessante da gente saber como é que o conselho escolhe um teste, né, como é que ele diz que está favorável, a questão dos scores, tudo certinho, certo? Essa questão aqui é interessante, os testes psicológicos podem ser aplicados de maneira diferente daquela constante no seu manual, né? É interessante, a gente vai ver isso também, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu vou retomar depois essas perguntas como base para as aulas, pessoal, então pode ficar tranquilos, tá? Eu queria chegar aqui na parte dos contextos, que é bem interessante. A gente pegar esses minutinhos aqui de aula que falta, para poder falar um pouco. Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho. Eu não decorei a página, tá? Eu acho que eu passei direto aqui, pessoal. Deixa eu só voltar aqui, tá? Que eu não decorei a página. Depois que eu tive a Covid, eu tive prejuízos cognitivos, viu? Então, vez ou outra, eu estou esquecendo. Ontem mesmo, eu esqueci do nome de uma pessoa que eu estava na mente já fazia uns 30 minutos. Quando eu peguei o celular para mandar mensagem para a pessoa, eu esqueci o nome. 80% das pessoas que tiveram Covid têm prejuízos neurológicos, pessoal. Sequelas neurológicas. Eu estou na estatística. Certo? Ave Maria, já estou esquecida. Se eu piorar, porque atualmente estou em isolamento, porque estou com Covid, aí pronto. Esqueci até meu nome. Eu já tinha, assim, um certo nível de esquecimento de algumas coisas mais pontuais, né? Mas isso se agravou um pouco e leva tempo aí para ser restabelecido. Então, é sempre bom fazer uns exercíciozinhos, alguma coisa aí o pessoal chama de ginástica, né? Ginástica cerebral, alguma coisa assim, né? É sempre bom, tá? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro ponto é avaliação psicológica para porte de armas, tá? Já houve também aqui uma atualização, né, sobre essa questão, mas só para vocês entenderem um pouco como é que funciona, tá? Então, assim, hoje, isso é interessante aí, as mensagens de vocês. Então, vamos lá. Para avaliação psicológica, né, para porte de armas, né, que tenha havido aí uma luta para liberação, não liberação, e agora o STF, inclusive, derrubou aí algumas decisões do Poder Executivo, né, a respeito da flexibilização aí do questão do porte de armas, tá? Mas, assim, hoje, para você ser um psicólogo que avalia para porte de armas, você precisa ser credenciado, tá? Esse credenciamento você faz na Polícia Federal, certo? Então, assim, você tem uma avaliação muito específica, né, referente a isso.
É aberto geralmente, assim, acho que, salvo engano, 1 a 2 vezes por ano, esse credenciamento, né? Esse credenciamento, ele não abre, assim, de forma recorrente, porque, de fato, são poucos profissionais do Brasil que atendem. Hoje, para você ser um psicólogo que atende para porte de armas, você precisa ter um espaço adequado, você precisa comprovar que tem um espaço, não me recordo agora, que geralmente, assim, sai um edital da Polícia Federal, mas geralmente é um espaço para até 25 pessoas, né, que seja adequado, bem iluminado, dentro das condições necessárias para avaliação. Você precisa comprovar isso junto à Polícia Federal. É um processo criterioso, rígido, burocrático, e nem todas as pessoas que tentam se credenciar conseguem, né? Porque, de fato, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, você tanto avalia para posse quanto para porte, né? A gente sabe que hoje, não sei se vocês têm conhecimento disso, o porte de armas é muito mais difícil no Brasil hoje, ele só é liberado para profissionais, de fato, que trabalham, né, que necessitam de um trabalho armado, né, policiais, alguns, por exemplo, auditores, né, e outros profissionais também, vigilantes, né, esse pessoal que trabalha, que necessita, de fato, de prezar pela segurança, né, você precisa comprovar isso, que é necessário você ter o porte de arma, né, e a posse de arma, ambos são alguns processos diferentes, você pode hoje, desde que haja uma comprovação, existe um processo rígido para isso, né, você, por exemplo, as pessoas que declaram, por exemplo, a caça esportiva, né, elas podem ter arma de fogo, no entanto, elas não podem portar essas armas, elas precisam ser guardadas, né, em um ambiente adequado, né, e é liberado ali uma quantidade limitada de armas, salvo engano, até 5 armas para essas pessoas, mas elas não podem portá-las, elas não podem sair de casa com essas armas, né, andar por todos os lugares com essas armas, né. Portanto, a posse e porte, tá? O porte é liberado para poucas pessoas. Existe toda uma série de requisitos, você precisa ter mais de 26, a partir de 26 anos, deve passar pelo processo de avaliação psicológica, não pode ter antecedentes criminais, existe uma série de situações aí que você precisa ter. Mas, para psicólogos, você precisa ser credenciado na Polícia Federal e ter essa autorização. Então, simplesmente uma pessoa não pode chegar no seu consultório hoje, né, no local que você atende a avaliação psicológica, e dizer que quer ser avaliado para porte de arma, né? Quando a pessoa entra com o processo, né, quando a pessoa entra com o processo, aí é direcionado os endereços dos profissionais no Brasil que trabalham com avaliação psicológica especificamente para a questão de porte e posse de arma, certo? Então, não é todo qualquer psicólogo pode fazer, tá? Então, assim, você vai ter aqui, né, até aqui na resolução, né, você tem que ser exigido, né, você faz o credenciamento, né, deixa eu ver aqui, você se credencia, por exemplo, aí nos cursos de vigilantes, né, e tem toda uma estrutura aqui, né, a parte mais burocrática, né, que não interessa no momento. Aí, vamos para o concurso público, né, que é uma grande maioria dos concursos públicos hoje tem avaliação psicológica, geralmente, assim, principalmente para cargos mais elevados, como analista, auditor, policial, né, existem vários cargos hoje que exigem avaliação psicológica. Alguns concursos, pessoal, é bom lembrar aqui, não exigem avaliação psicológica, eles solicitam um atestado de sanidade mental, alguns usam esse termo mais arcaico, tá? Esse atestado, tá, qualquer psicólogo pode fazer, certo? Esse atestado de sanidade mental pode ser feito por qualquer psicólogo, desde que você faça ali, por exemplo, eu já fui solicitado para emitir um atestado desses, mas eu emiti para uma pessoa que eu já fazia acompanhamento psicológico, certo? Então, ali, não é um atestado, por exemplo, que exige avaliação psicológica em si, mas exige algum tipo de avaliação, entrevista, algumas sessões para poder você emitir, né? Então, infelizmente, existem profissionais que cobram por esse tipo de atestado, assim, valores
irrisórios e fazem aí a torta e a direita, né? Infelizmente temos isso, mas é um processo que precisa ser criterioso também, como os outros procedimentos. Nos últimos concursos que eu fiz, Uhum. aí não estavam aceitando psicólogo, só de psiquiatra. Só de psiquiatra, né? Entendi. Alguns aceitam de psicólogo. Márcio, aí a questão de consultas vai depender muito ali do profissional também, né? E a gente averigua quantas consultas são necessárias para a gente chegar a emitir um atestado. Às vezes, eu, por exemplo, como eu já acompanhava, era uma paciente minha, então eu emiti ali de acordo com a experiência, já acompanhava ela há mais de 6 meses, então já tinha, assim, boas informações para serem repassadas, né? Mas quando se trata de alguém... Oi, Márcio, desculpa. Falei assim, Pedro, porque eu, como estou conselheiro tutelar, no processo de escolha, a gente tem que ter esse atestado de sanidade mental. Entendi. Então, antes da escolha, eu já fui ver um psicólogo a questão, como seria a perícia. Aí, esse psicólogo falou que pelo menos tem umas 3 consultas, porque teria mais ou menos ver as características, características de comportamento. Exato. Porque ali você vai fazer uma anamnese, tem outras questões a serem específicas. Às vezes 3 consultas é até pouco, né? São poucas consultas para você poder avaliar. Mas como é um atestado mais simples, né? Fica muito a critério do profissional, tá? Aí, pessoal, lá nos concursos públicos, né? Só voltando aqui, tem uma particularidade para quem assistiu a live lá esqueci o nome da psicóloga agora, pessoal, não vou lembrar de jeito nenhum, aquela live que eu mandei para vocês, né, eles falaram um pouco também da questão do concurso público, né, que, por exemplo, se a pessoa é reprovada na avaliação psicológica, ela pode recorrer, né, e assim, para concurso público, a gente só trabalha com os resultados quantitativos dos testes, né, a gente não trabalha com devolutiva, né, com assim... A gente ali tem um laudozinho que é feito, né, geralmente esse laudo é muito objetivo, né, e ele é anexado aí, junto, ou a folha de resposta do exame, ele é anexada à documentação da pessoa na entrega. Então, você dá a devolutiva para a pessoa, muitas vezes, somente um laudozinho básico, tá? Então, assim, o que acontece aí, tá? Você tem uma particularidade em relação aos concursos, tá? Porque é o seguinte, você vai fazer a devolutiva, né? Você tem que, de fato, por exemplo, geralmente os concursos, eles indicam os testes que precisam ser feitos, né? Então, ele vai dizer que é uma personalidade, isso e aquilo. Então, você tem que aplicar aqueles testes, né? Por uma questão judicial, você precisa aplicar aqueles testes. Não pode ser um a mais nem um a menos, né? Quando você vai fazer a devolutiva, você precisa apresentar o laudo de todos os testes que foram aplicados, certo? Então, assim, existe geralmente uma comissão examinadora, né, que são outros psicólogos, que também avaliam aí a questão da aplicação desses testes aí, certo? Então, é um pouquinho mais específico para concurso, tá? E, caso a pessoa não seja bem avaliada nos testes, ela pode recorrer e tem aí um outro processo para um determinado tempo para ser repetido e tal. Então, acaba sendo aí um processo um pouco diferente, né? Aí, assim, geralmente o pessoal, os editais são autorizados a entender. Isso, Sara Cassimiro. Obrigado, Simone. Né? Ela trabalha muito com avaliação neuropsicológica. A gente vai ter aí, por exemplo, dentro da questão, muitos editais, né, indicam quais os testes, a comissão lá, né, dos pareceristas de psicologia, que fazem parte ali da banca examinadora também, eles indicam quais são os testes que precisam ser aplicados, né. Então, muitos testes, muitos editais, eles indicam, né, porém, como diz o texto aí, é indicado adotar cautela, né, em relação a isso.
Principalmente agora, vamos contextualizar, pessoal. Imagina como será a questão dos concursos públicos, né? Antes as pessoas, os editais diziam lá, vários aplicados, G36, Coati, palográfico, tal. As pessoas não sabiam o que eram esses testes. Porém, agora as pessoas podem comprar esses testes, né? E automaticamente vou fazer um concurso, passei, vou fazer a avaliação psicológica. Eu posso estudar os manuais. Eu posso estudar sobre a aplicação, né? Ver o quanto isso é arriscado, né? Então, as pessoas agora, sim, antes não conheciam que testes iriam ser aplicados, agora elas têm a oportunidade de conhecer. Se bem que, por exemplo, eles não têm a qualificação necessária para isso, né? Então, por quê? Justamente, nós, psicólogos, nós vamos conhecer sobre todas aquelas questões que eu mencionei anteriormente. Nós somos profissionais peritos para isso, então a gente vai conhecer desenvolvimento, a gente vai conhecer de psicopatologia, a gente vai conhecer de processos psicológicos básicos que um leigo não conhece, né? Então, o trabalho de interpretação permanece nosso. Então, certamente a gente vai desenvolver habilidades também para entender, por exemplo, quando a pessoa burla o teste ou não. Inclusive, essa semana, eu denunciei um canal no YouTube que estava ensinando a aplicar teste, né? A gente falando lá no grupo dos psicólogos que estão aí na luta dessa questão junto ao STF, né? Mais precisamente cobrando ao CRP, né? Aí o pessoal indicou alguns canais lá para serem, acho que só para ter uma ideia de quantas pessoas tem no grupo, pessoal, quantos psicólogos tem no grupo hoje. Deixa eu só pegar aqui para dizer para vocês. Cadê aqui? Só. Pedro, Oi, fica à vontade. até os manuais em relação ao teste de... Esqueci agora, relacionado a armas. Sim, são todos. Nossa, Porque assim, são todos manuais. Geralmente esses testes se repetem em vários contextos. Então, por exemplo, geralmente tem um teste mais padrão para personalidade. Então, BFP, por exemplo, você pode aplicar em vários contextos. Então, assim, como geralmente os testes que a gente aplica em diversos contextos são quase os mesmos, podemos assim dizer, né? Aí são os mesmos testes para porte de arma de fogo, para contexto clínico, organizacional também, né? Estão sendo liberados todos, tá? Então, Miguel, sobre essa questão do HTP, que tá. É muito mais importante a forma como você desenha, o que você desenha, do que você não saber desenhar. Essa é uma característica bacana do HTP. Porque você vai ver ali o que a pessoa desenhou primeiro, né, quanto tempo ela levou para pegar o lápis, tem toda uma estrutura no HTP, né. Então, vamos lá. Sistema judiciário e prisional, pessoal, que tem um contexto assim, um pouco mais específico também, né, e é interessante aqui, por exemplo, que você tanto pode ser um profissional credenciado aí a justiça, tá? Só a título de informação, pessoal, aqui no grupo de psicólogos temos 4.739 membros, tá? São mais de 4.000 psicólogos do Brasil inteiro aqui, conversando todos os dias sobre tudo. Então, assim, a gente vai ter aqui, pessoal, você tanto pode ser credenciado, certo? A justiça, por exemplo, a minha professora, a Ionara, ela é credenciada à justiça, ela já é uma perita muito renomada e sempre chamada ela principalmente para a questão de varas de família. Ela trabalha muito com a questão familiar. Ou existe aqui uma questão também que você pode ser convocado pelo judiciário para fazer parte daquele processo. É algo mais raro de acontecer, certo? Mas você, por exemplo, entendendo ali que você é um profissional que trabalha com avaliação psicológica, a justiça pode te convocar para ser perito. Aí você vai ter um tempo ali para
apresentar uma justificativa de que você não vai comparecer, né? Mas geralmente as pessoas comparecem, tá? É muito bacana. Era uma área que eu gostaria de trabalhar, talvez, em algum momento da minha vida, né? Aí tudo assim, dentro do processo, já é um pouquinho diferente, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer a observação e entrevista, que já é comum, mas tem visitas domiciliares, institucionais, aplicação de testes, recursos lúdicos e outros instrumentos e técnicas. Então, assim, é um processo um pouquinho mais complexo, certo? Para você fazer a avaliação psicológica para contexto judiciário e prisional. Por quê, pessoal? Vamos lá. Vamos pensar duas situações. Uma avaliação, por exemplo, dentro de separação judicial, a escolha a sua avaliação pode implicar na escolha de juiz para quem a criança ou as crianças a guarda vai ser concedida, certo? Um outro ponto, por exemplo, dentro do sistema prisional eu não tenho tanto conhecimento a respeito, tá? Mas acredito que existem algumas situações em que você participa do processo de avaliação psicológica para decisão judicial sobre uma prisão, tá? Sobre aquela pessoa, se aquela pessoa vai ser privada de liberdade ou não. É um outro ponto significativo para a gente, né? Por isso que a gente fala tanto dos aspectos éticos da avaliação psicológica, tá? Porque, assim, aí a gente entra, né? A gente entra ali, por exemplo, numa questão que nós falamos há pouco, a gente vai, lá no finalzinho da disciplina, a gente vai trabalhar um pouco mais isso, que é sobre os impactos da avaliação psicológica no contexto social, né? Avaliação psicológica no contexto social. Assim, as implicações, né, no contexto social. É justamente por isso. Você implica diretamente ali na questão, por exemplo, na vida de uma criança. Por exemplo, se o juiz utilizar, obviamente ele utiliza inúmeros critérios, mas se a tua avaliação foi importante, por exemplo, para dizer que a criança vai ficar com o pai ou com a mãe, né, isso aí tem um impacto na vida daquela criança, na vida daquelas pessoas, né. Você vai ter ali também, por exemplo, Miguel, tem sim, viu? Algumas avaliações são realizadas dentro do sistema prisional, né? Não é uma coisa assim, eu não tenho tanto conhecimento a respeito, né? Mas, salvo engano, um dos professores que eu tive lá na UNP, o Rafael Figueiró, ele fazia avaliação psicológica, porque ele trabalhava muito com o contexto prisional. Ele trabalhava com as avaliações. Não sei, assim, dizer especificamente para que objetivos, mas que é realizado, sim. Acho que de repente, para uma avaliação de boa conduta, essas coisas, né, se o pessoal vai ter direito ali, por exemplo, à liberdade condicional, alguma coisa do tipo, acho que é utilizado especificamente para isso. Precisaria me orientar melhor a respeito, eu não tenho tanto conhecimento sobre a parte do sistema prisional. Um pouquinho mais de conhecimento na parte jurídica, né, judiciária. Certo? Então, ali, pessoal. Oi, Vitória. Eu de novo. Com relação à avaliação de cenas de crime, é nesse contexto aí ou é mais em específico de criminal ou forense? Assim, hoje no Brasil, criminal, forense e jurídico, eles são meio que sinônimos, né? Em outros países, não. Por exemplo, a psicologia forense criminal forense, né? Que assim, é interessante entender a questão da etimologia das palavras. Forense tem a ver com fórum, né? Então, é uma psicologia mais privada. Geralmente as pessoas utilizam esse termo forense para perícia psicológica, né? Lá nos Estados Unidos, a perícia psicológica é chamada de perícia criminal, né? Quem assiste aí, por exemplo, Mindhunter, quem assiste, por exemplo, aquela série bem famosa, CSI, ou Criminal Minds, que é uma série que trabalha exclusivamente com a parte do Departamento de Análise do Comportamento do FBI, né, do FBI, lá chama-se de psicologia criminal. No Brasil, hoje, não existe tanto campo para psicologia criminal, né, forense, é mais a jurídica, psicologia jurídica,
que é a atuação dentro dos processos, né, varas de família, varas da infância e juventude, então tem muito disso, o psicólogo atuando ali, muitas vezes como um perito no sentido de avaliador, né, mas hoje no Brasil, por exemplo, não temos o psicólogo criminal, que é aquele, aliás, temos, tá, mas em pouquíssimos lugares. Geralmente esse profissional trabalha na polícia científica, né, e, por exemplo, agora o ITEP abriu um concurso para psicólogos, né, para psicólogo perito. Porém, o psicólogo perito, ele não vai trabalhar, por exemplo, com profiling, ele não vai trabalhar com análise, a perícia psicológica que é feita de forma mais específica, por exemplo, de analisar os antecedentes, de analisar a técnica de profiling, é justamente aquela que você faz para entender as motivações do crime, entender, por exemplo, ali, investigar a parte a anamnese psicológica no sentido de investigar a vida da pessoa, né, daquela pessoa que cometeu o crime ou que foi assassinada. Bicho, parece que estou assistindo aquelas séries policial. Pronto, tem muito disso. No Brasil não é muito difundido. Eu acredito que hoje, assim, de forma mais estruturada mesmo, só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, o psicólogo que é perito criminal de verdade, né, que participa das investigações, que vai para a cena do crime, né, que trabalha ali nas investigações da vida do sujeito, né, por exemplo, aí em casos famosos, como nós tivemos aí, mas não é tão difundido. É uma área, sim, que eu sou apaixonado, né, que se existisse no Brasil bem difundido, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, em Portugal, que isso é muito forte lá, né, eu teria ido para essa área, ao invés de clínica e de organizacional, né, porque eu gosto muito. Pena que no Brasil não tem não é tão difundido. Então, Vitória, só complementando a tua fala, é mais a questão jurídica mesmo. O psicólogo, geralmente, ele faz parte de uma equipe multidisciplinar, né, que vai avaliar os casos, apresentando ali os laudos, ou ele pode ser convocado de forma individual para fazer essa perícia, né, mais uma perícia em nível de documentacional mesmo, né, de avaliação e emitir documentos, do que, por exemplo, aquela perícia que é feita, de fato, por um perito criminal, de visitar a cena do crime, né, de fazer a entrevista com os envolvidos, como a gente vê, por exemplo, nessas séries mais famosas, né. Aqui no Brasil não tem muito isso, não. Certo? Por exemplo, aquele caso do pequeno Henry. Seria interessante um psicólogo ali, acho que na sem linha do dúvida. profile, né? Porque aí ele iria analisar todo o contexto da situação, entrevistar o padrasto, a mãe. Eu acredito que existe uma equipe multidisciplinar que também tem psicólogos que estão ali envolvidos no caso, porém numa questão investigativa não tão aprofundada como essa, né, que a gente está trazendo. Certamente tem esses casos mais complexos. Já foi escutado, no caso também, uma psicóloga que acompanhava a criança, que também já foi chamada para depor. Geralmente tem, só que assim, é uma pessoa externa, né, que acompanhava. Nesse caso aí, por exemplo, existe uma equipe multiprofissional pela justiça, né, que é convocada para acompanhar o caso, acompanhar, fazer as entrevistas, as observações, também para emitir aí pareceres, né, e às vezes laudos também. Mas no Brasil ainda é muito difundida. Por exemplo, pessoal, na Inglaterra, existe inclusive até tem uma série chamada Cyber Psychology, que é a cyberpsicologia, né, uma área nova da psicologia que investiga crimes virtuais, perfis de criminosos virtuais, certo? Então, assim, uma área muito bacana, né, porque você, por exemplo, você tem ali, vamos pensar em casos, por exemplo, aqui, naquela época em que a Luana Piovani teve fotos vazadas, né, outras pessoas que já aconteceram com muitos outros famosos, né, eu acho que, eu não sei se foi a Taylor Swift, uma cantora aí famosa que também teve isso. Então, a cyberpsicologia investiga justamente o perfil desses criminosos, hackers, pessoas que fazem justamente cometem esses tipos de crime, né, relacionados aos crimes virtuais, né, invasão de contas, e aí, né? Antônio levantou a mão, por gentileza.
Sim, a outra atriz que teve as fotos foi a Carolina Dickman. Carolina Dickman, isso. Acho que foi o caso assim, mais expressivo no Brasil, né? Ela conseguiu até descobrir, né, quem foi dois dos caras lá e eles foram, eu acho que foram processados. Exato, né? Então, assim, justamente a A lei cyberpsicologia... leva o nome dela, né? Isso, exato. Então, você vai ter aí, tem uma gama... E assim, pessoal, só para a gente abrir um parênteses, tá? Para eu dizer para vocês uma coisa. Quem falar para vocês que não existe campo para psicologia, que não existe lugar para os psicólogos, é mentira. Vocês veem o tanto de áreas que tem surgido na psicologia, né? Tem ambiental, tem ergonomia, tem... aqui no Brasil não tem engenharia psicológica, né? Mas nos Estados Unidos tem, mas a gente trabalha muito com ergonomia. Tem jurídica, tem organizacional, tem um monte de coisa aí, tem social. Psicologia não é só psicologia clínica, né? Existem inúmeras áreas. Eu, por exemplo, eu estou me enveredando, no momento, para o caminho da ciência de dados, né? Ciência de dados aplicadas ao comportamento humano, né? Que hoje nós chamamos de data, né? Esqueci agora o nomezinho, mas não me lembro agora. Behavioral Data Science, Behavioral Data Science, que é a ciência de dados comportamentais, né? Behavioral Data Science, é isso. Pronto. A gente trabalha, eu estou me enveredando por esse caminho, né? Que é a parte da ciência de dados aplicadas ao comportamento humano. Então, você gera dados hoje para a saúde, você gera dados hoje para a construção de novos testes, você trabalha muito com essa questão. Então, inclusive, eu vou iniciar uma graduação em ciência de dados aplicada ao comportamento, né? Era para eu ter iniciado agora, mas eu tranquei, e vou iniciar somente no meio do ano. É uma graduação aí numa faculdade bem bacana, e vou me enveredar por esses caminhos. Eu tenho trabalhado muito com dados, né? Excel, Power BI, estou aprendendo programação também no momento, programação em Python. Então, vou estar me enveredando por esses caminhos da ciência de dados, né, da Data Science, né, para ser um Data Science Analyst. Mais ou menos, acho que é isso. E o meu inglês é péssimo. Então, coisa chique, tão bonito em inglês. Behavioral Data Analyst, né? Behavioral Data Analyst, né, que é analista de dados comportamentais. Né? Então, é basicamente isso. E é um campo da psicologia. Hoje a gente trabalha muito com isso também, pessoal. Existem psicólogos que trabalham, por exemplo, só com a inteligência artificial, só com a parte de robótica, né? Existem inúmeras áreas hoje, né, que estão em ascensão no momento, que são áreas novas. Existe, por exemplo, psicólogos que trabalham no mercado financeiro. Existem psicólogos hoje que trabalham em áreas assim impensadas, né? Por exemplo, o João Vitor falou que não conhecia a área ambiental, mas tem uma área da psicologia ambiental hoje que nós trabalhamos. Por exemplo, o impacto das mudanças na estética das cidades sobre a questão psicológica, a questão cognitiva das pessoas, né? Existe isso, trabalha muito com engenheiros, trabalha muito com equipe multidisciplinar, com arquitetos, por exemplo. Existe psicologia ambiental, não somente nesse ponto, mas também como todas as mudanças climáticas, ambientais têm ocorrido, como isso afeta, por exemplo, a vida das pessoas. Inclusive, psicólogos ambientais estudam efeitos dos desastres ambientais na vida das pessoas. Naquele desastre de Brumadinho, existiram muitos psicólogos. Existia uma equipe de psicólogos que foi analisar esses impactos, e eu achei muito bacana porque muitos psicólogos brasileiros se voluntariaram, né, para ir atender as pessoas, os familiares, né. Existe aí dentro da psicologia ambiental uma área chamada, não sei se vocês já ouviram falar, psicologia das emergências e dos desastres, certo? São psicólogos que são voltados simplesmente para desastres. Por exemplo, vocês lembram da época da Boate Kiss, né? Então, a equipe de psicólogos de emergência e desastres, né, foram convocados para atuar ali na atendimento às famílias, né, na parte ali da investigação dos casos, né, entendeu?
ali, por exemplo, Brumadinho, Mariana, né, todas as coisas, psicólogos especializados só no atendimento das pessoas relacionadas a isso. Então, psicologia das emergências e dos desastres é uma área relativamente nova da psicologia, acho que tem aí uns 5 anos, um pouquinho mais, talvez, né, de atuação, mas é uma área que existe no Brasil hoje. Então, pessoal, existem inúmeras áreas, não é só clínica, social, organizacional, né, que são as 3 mais difundidas. Existem muitas áreas impensáveis hoje que os psicólogos atuam, né? Por exemplo, essa área de tecnologia é relativamente nova, né? Então, assim, eu pretendo aí futuramente trazer a tecnologia para dentro do consultório, trabalhar, por exemplo, atendimentos com realidade virtual, né? É um dos meus projetos, trazer a realidade virtual para dentro do consultório, é muito bacana hoje, né? Para você fazer ali alguns atendimentos, por exemplo, você está atendendo um paciente, ele está com um óculos lá de realidade virtual, e você simulando, por exemplo, de repente você está trabalhando fobia com o paciente, fobia a determinada coisa, você ali trabalhando, por exemplo, dessensibilização sistemática com o paciente ali, tendo a realidade virtual, entende? Então, assim, são muitos recursos que a gente tem aí, certo? Então, pessoal, são 9 horas, tá? Estamos chegando aqui finalizando aqui, a gente só falou um pouco sobre o Poder Judiciário, a gente tem aqui também a parte de assistente técnico, a gente pode também buscar aí outros meios de informação para trazer, né, então tem assim uma parte mais afunilada, né, e vocês podem ler, também terminar de ler, essa cartilha é curtinha, tá, e na próxima aula a gente já traz aí alguma questão mais específica, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, essa cartilha é uma das mais recentes do Conselho Federal de Psicologia, vocês podem acompanhar, podem ler, né, verificar, é uma cartilha bem didática, porque tira dúvidas, e eu mando material para vocês aí da aula, que nós só teremos aula, acredito, agora daqui a 15 dias, né, dia 21 é feriado de Tiradentes, tá? Então, eu mando material para vocês estudarem aí para a próxima aula, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos, né, pela participação ativa hoje, foi muito bacana as perguntas, eu gosto muito quando a aula é nesse sentido, que a gente acaba sendo desafiado também um pouco para a questão das perguntas, né, e vocês, estão dentro do meu limite, eu digo que não sei, mas a gente vai, é sempre importante a participação ativa de vocês, porque isso torna muito mais dinâmico, às vezes um pouquinho desafiador, mas é muito melhor que as aulas sejam desse formato. Então, muito obrigado a todos pela participação, tá? Desejo aí uma ótima noite para vocês, tá? O pessoal do segundo e terceiro períodos, a gente se encontra amanhã em TE2, né? TP2 mesmo, Teoria de Personalidade 2, estou me confundindo muito com o nome dessas disciplinas, né? Porque são parecidos. Mas desejo aí tudo de bom para vocês. Amanhã a gente se encontra, pessoal. Primeiro período, daqui a 15 dias a gente se encontra novamente, tá? Então, pessoal, ótima noite para vocês, tá? Receba o meu abraço aí e até mais, tá?